Olá, pessoal! Vamos para a aula do dia 23/13, então, que seria as páginas 138 e 139. Essa é a seção do que eu estudei, que seria uma revisão de capítulo, né? Então, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês fizeram nesse capítulo, vai vir sempre no final do capítulo como o que eu estudei, tá? Então, aqui tem a revisão de potências, tá? Aqui tem notação científica, então o que vocês teriam que colocar aqui era os expoentes que estavam faltando. Então, vocês iam contar, né, as casinhas decimais, como eu ensinei para vocês, e dar o menos 7, e aqui, então, 8. Aqui o menos 7, porque é um número menor, 0, e aqui é um número inteiro, tá? Então, por isso, aqui o positivo e aqui o negativo, tá? Todo número não nulo elevado ao expoente zero tem como resultado 1. Então, 9 na 0, obviamente, é 1. Todo número elevado ao expoente 1 tem como resultado o próprio número. 12 na 1, 12. Nas potências com base na forma fracionária, tanto o numerador quanto o denominador são elevados ao mesmo expoente. Então, aqui eu tenho o 2 quintos ao cubo, eu posso dizer que é 2 ao cubo e 5 ao cubo. Isso vai resultar, então, em 825. Então, aqui nas potências com base negativa, o resultado pode ser um número positivo ou negativo. Se o expoente for um número par, o resultado é positivo. Se o expoente é um número ímpar, o resultado é negativo, tá? Certo? Isso aí a gente já falou muito, falamos também ano passado, em outros momentos, né? A gente já falou muito sobre isso. Eu acho que vocês já têm isso gravado na memória de vocês. Bom, então, seguindo aqui, tem aqui quando o expoente é um número inteiro negativo, então foi aquela história, né, que eu falei para vocês, que quando eu tenho menos quer dizer inverso, então eu tenho que inverter essa fração, né, esse número, no caso, nem sempre é uma fração, às vezes é um número inteiro, mas que ele vai se tornar fração. Se é um número inteiro, então o 1 vai no numerador. Bom, então, aqui nós temos os textinhos, tá? Então, ao multiplicar potências de mesma base, mantemos a base, tá? E adicionamos os expoentes. Já na divisão, envolvendo potência de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Subtraímos. Ao elevar uma potência a um expoente, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Potência de potência, né? Ao elevar um produto e um expoente, elevamos cada um dos fatores a esse expoente, tá? Então, o produto é esse... então, eu tenho um número vezes o outro, né? Eu elevo cada número em separado, que seria o exemplo daqui da divisão, ó, né? Eu tenho a divisão da potência, eu posso ter a potência das divisões também. E aí, então, ao elevar um quociente, né? Que seria o caso que eu acabei de falar ali, elevamos o dividendo e o divisor a esse expoente, tá? Então, dessa forma, assim também a multiplicação. Se eu posso ter uma multiplicação dentro de um parênteses, eu posso ter cada um em separado. Isso aqui também eu tinha explicado em aula para vocês, tá? A questão da notação científica, então, quando trabalhamos com números muito grandes, usamos uma escrita abreviada, que seria a notação científica. Nela, os números são apresentados da seguinte maneira. Então, A vezes 10 na N, que foi o que eu apresentei para vocês, tá? Então, para que A vezes 10 na N seja uma notação científica, é necessário que A seja um número maior ou igual a 1, tá? Então, é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, eu só posso ter esses algarismos, de 1 até 9. N, então, tem que ser um número inteiro, né? Então, esse N aqui, ele não pode ser outro tipo de número. Ele é inteiro, significa que ele é positivo ou negativo. Seguindo aqui, então, eu tinha esse quadrinho aqui, né, para vocês colocar. Então, era só para completar, né? Isso aqui é fácil já para vocês. 9 ao quadrado, 81, 7 ao quadrado, 49, 6 ao quadrado, 36. Nesses exemplos, os números 81, 49 e 36 são considerados quadrados perfeitos, tá? Então, é o nosso... Aqui também indica novamente a radiciação. Isso eu acho que vocês têm no fichário também, né? Eu coloquei no quadro.
essa parte. Aqui a questão da raiz por fatoração de números primos, né? Então, explica novamente a fatoração dos números primos e como, então, eu chego nesse resultado aqui, fazendo aquela separação, tira da raiz, toda aquela história, tá? Que eu também expliquei para vocês. A raiz cúbica é útil para calcular a medida da aresta de qualquer cubo com o volume conhecido. Então, eu tenho um volume aqui de 27 centímetros cúbicos, eu vou tirar a raiz cúbica do 27 e a aresta, então, vai valer 3, né? Então, aqui está a explicação. A raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 ao cubo é igual a 27. Tá?